Vocês sabem quem é esse Tiago que escreveu essa carta? Quem é esse Tiago? É aquele Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem não lembra dessa música, né? É esse Tiago que nós estamos falando, aquele discípulo de Jesus que estava sempre muito próximo de Jesus. Os três discípulos que mais andavam com ele eram Pedro e Tiago, que eram irmãos, João e Tiago e Pedro. E João e Tiago eram irmãos. É desse Tiago que nós estamos falando aqui? Não, amado. Nós estamos falando do Tiago, irmão do Senhor Jesus. Porque o Tiago, discípulo, aquele que era discípulo de Jesus, ele foi morto à espada. Lá no capítulo 12 de Atos, a gente vê que ele foi transpassado pela espada. Herodes matou ele. E esse Tiago é irmão de Jesus, filho de Maria. Alguns se escandalizam, mas a palavra de Deus é muito clara. Esses são aqueles que foram um dia para prender Jesus, porque Maria e os seus irmãos foram um dia para prender Jesus, porque achavam que ele estava louco. E assim a gente não ouviu falar nunca mais deles, até a igreja começar a ser construída, a partir da ressurreição de Cristo. E às vezes assim a gente fala para algumas pessoas que Jesus tinha irmãos e eles não creem, porque nós somos ensinados, eu também fui ensinado assim, que Maria era virgem e morreu virgem. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, 24 a 25 é muito clara, que ela diz que Jesus nasceu e até que Jesus nasceu, Maria e José não a conheceu, diz a palavra, quer dizer, não tiveram um relacionamento sexual. Ela realmente foi virgem na sua concepção e foi virgem, se manteve virgem até que Jesus nasceu. E dali para frente, Jesus teve irmãos, 4 homens, que foi Tiago, o mais velho, José, teve mais o Simão e Judas. 4 homens irmãos. Então eles eram 5 homens naquela família. E diz também que, até vou dar a referência, se alguém quiser anotar para confirmar, em Mateus 13, 55 e 56. E diz assim: e não estão entre nós todas as suas irmãs. Sabe, essa expressão, e não estão entre nós todas as suas irmãs, significa que ele tinha algumas irmãs. Não tinha uma irmã ou 2 irmãs, senão eles diziam: não estão entre nós as suas irmãs. Mas todas significa que é um número praticamente igual de homens. 4, 5 mulheres. Amém? Amém. Então mas isso não é para derrubar algumas coisas, porque Maria vai ser sempre aquela que a Bíblia diz o que ela é: bendita sois entre as mulheres, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, não a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Então Cristo ele tinha uma necessidade de um corpo, porque ele tinha que nascer como homem. E aí o Espírito Santo de Deus fecundou o óvulo e ela teve um filho, ao qual o anjo disse que era para ser colocado de Jesus. Então, toda essa mística em Maria, quem ela é, ela continua sendo amada. Ela é o que ela é. A Bíblia diz o que ela é, mas ela não é mãe de Deus. Ela não foi uma mulher que foi casta a vida inteira. Não, ela teve a sua família, ela teve os seus filhos, ela criou seus filhos, teve dificuldade como nós tivemos, como as nossas mães tiveram. Ela foi uma mulher comum, mas bendita entre todas, porque foi escolhida por Deus. Amém? Amém? Então esse homem que nós estamos falando aqui, Tiago, ele vem de uma casa onde realmente eles não conseguiram crer em Jesus até a ressurreição. Depois da ressurreição, Cristo aparece
E eu creio, a Bíblia não diz, mas como ele apareceu em vários lugares, ele deve ter aparecido em casa dos seus irmãos e dado a grande oportunidade de eles crerem nele. E eles demonstraram, por exemplo, nós temos o Tiago, que temos carta, e diz também Paulo, lá em Gálatas 1,19, diz que ele, quando esteve em Jerusalém, ele esteve com Tiago, o irmão do Senhor. Então a gente sabe que ele se converteu, ele foi uma coluna da igreja primitiva, também Tiago. E Judas, nós conhecemos também, porque nós temos logo aqui para frente de Tiago, nós temos uma carta de Judas, que ele também escreveu, Judas, irmão de Jesus. Amém? Então não é aquele Tiago, apóstolo de Jesus, o primeiro. É um Tiago que nasceu como irmão de Jesus e cresceu e agora estava aqui num trabalho do ministério da igreja primitiva. E ele escreve uma carta, e nós queremos hoje estar falando sobre algumas coisas que ele deixou para nós que são muito importantes. Na semana passada nós falamos sobre o poder da palavra, que toda palavra que sai da minha boca, ela tem poder para me condenar ou para me absorver. No último dia, tudo aquilo que eu falei, vai ser usado contra mim. Aqui a gente entende aquilo que quando nos filmes americanos, né, eles prendem, você tem o direito de ficar calado. Se você falar, pode ser usado contra você. Amado, então eu e você temos o direito de ficar calado em muitas horas. E nós não nos calamos. Sabe, muitas horas que nós devíamos ter calado, nós falamos e aquilo foi usado contra nós. Então vamos lá. Tiago 1, capítulo número 1, versículo 19. Sabeis isto, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós vamos até o versículo 26, mas eu quero parar nesse versículo. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E eu pergunto, você está pronto para ouvir? Sabe, não é estar pronto para ouvir, não é pegar uma cadeira e sentar de frente com alguém e dizer, pronto, fala. Fala o que tu tem que falar. Isso não é estar pronto. Sabe, meu amado, estar pronto para ouvir é estar pronto para ouvir aquilo que você talvez nunca pensou que precisasse ouvir. Sabe, porque ouvir alguém é muito bom. Mas ouvir alguém que vem contra você, que vem dizer, eu preciso falar contigo, eu preciso dizer umas verdades para ti, e às vezes vem de pessoas que você não espera. Eu achei muito interessante, e não foi esse texto que o pastor Samuel pregou hoje de manhã, no culto hoje de manhã no Sul, mas ele deu um exemplo dele, que um dia ele sempre foi assim, muito de abraçar as pessoas, beijar as pessoas, e meu querido e tal, e ele era solteiro, era um moço, e ele fazia isso. E um dia um cara da alta da igreja chamou ele, disse, eu preciso falar contigo. Aí ele disse, pois não, vamos sentar aí, vamos conversar. Disse, eu quero dizer uma coisa para ti. Eu tenho nojo de te ver abraçando as pessoas, beijando as pessoas e sorrindo para as pessoas. Eu tinha preparado esse texto para hoje à noite e eu pensei, quem está preparado para ouvir uma conversa dessa? Quem está preparado para ouvir algo que não imaginaria que fosse escutar? Porque ele não está fazendo, você talvez não está fazendo alguma coisa grave, você não está fazendo um pecado, você está simplesmente fazendo algo tão natural, e você está incomodando alguém, e esse alguém depois vem dizer que é nojento o que você está fazendo. Quem está preparado para isso? Nós não estamos muitas vezes preparados. Mas aqui, o apóstolo Tiago, ele diz para mim e para você que nós devemos estar pronto para ouvir e tardio para falar. Sabe, porque se eu não estou pronto para ouvir, eu vou abrir, escancarar algumas coisas, vou dizer
para a pessoa também algumas coisas que eu não deveria dizer. Porque quando eu falo, querido, quando eu estou irado, quando eu estou magoado, quando me machucaram, eu realmente quero avançar. E muitas vezes eu digo coisas piores do que eu ouvi. E aí ele diz, também seja tardios para se irar. E aí eu fiquei pensando, eu nunca entendi aquele versículo que diz lá em Efésios 4, que diz assim que irei, mas não pequei. Vocês já viram esse versículo? Você entendeu esse versículo? Como é que a gente pode se irar e não pecar? Porque a ira é uma coisa que acende a gente. E a gente já peca no seu interior, porque você já planeja, já maquina, já quer fazer alguma coisa, já quer devolver. A ira nos transforma. E eu fiquei pensando, eu nunca entendi esse versículo. Eu quero confessar para a igreja que eu entendi hoje. Aliás, essa semana. Se nós casarmos essa passagem com a passagem de Efésios, eu tenho que primeiro aprender a ouvir. Se eu sei ouvir, como nós tratamos entre nós estamos com o couro já curtido, né? Que nada mais nos magoa, nada mais nos ira, nada mais nos provoca, então eu estou pronto para ouvir. Correto? E ele diz, seja tardio em falar. Então, amados, se eu já aprendi a ouvir, eu preciso aprender a ser tardio em falar. Você já viu que você nunca consegue consertar alguma coisa que você se ira? Por exemplo, você é atacado e você retorna com a mesma violência? A ira que você recebe, provoca, e você se ira, e a mesma ira você devolve. Mas se eu for tardio em falar, eu não vou abrir a minha boca. Primeiro porque eu já estou preparado para ouvir. Então agora eu tenho que entender que eu tenho que ser tardio. Então eu tenho que ser o quê? Tenho que deixar passar o tempo. Deixar passar um tempo, isso não pode mover o meu coração. Eu não posso receber isso e já processar isso dentro de mim e já ter uma resposta. Não, eu sou tardio. Eu estou preparado para ouvir e sou tardio agora para dar uma resposta. Então, quando eu tiver uma resposta, o que eu vou fazer? Eu vou ter um outro tipo de conversa. Já passou a ira, já passou a raiva, já passou todas as coisas. E aí ele diz, seja tardio em irar-se. Porque se eu for tardio em falar, eu vou retardar muito mais a ira. A ira já foi. E a palavra de Deus diz lá em Efésios, de que nós podemos nos irar, mas não pecar. Como é que eu posso me irar e não pecar? Eu entendi dessa forma. Amado, eu até posso me irar. Porque o que eu ouvi eu não estava preparado para ouvir. Mas eu posso me irar e ser tardio para falar. Sabe, amado, porque se eu for violento na minha provocação, no meu retorno daquilo que foi dito, eu quero dar um retorno imediato, eu vou, sem sombra de dúvida, eu vou pecar. Eu vou pecar contra aquele que me agrediu. E eu vou estar no mesmo patamar, eu vou estar no mesmo lugar que ele, eu me voltei contra ele, sou igual a ele. Então eu sou agora alguém que entendeu que eu tenho que estar preparado para ouvir coisas que eu não espero ouvir. E aí, agora eu sou tardio para dar um retorno. É fácil, amado? Não é fácil dizer assim, né? Se vem do irmão e daí você vai dizer assim, tá bom, mano, vamos orar, vamos ver o que Deus vai falar. Ele já falou tudo, vomitou tudo, falou tantas coisas que não são verdadeiras muitas vezes.
você se sente agredido, você se sente machucado, magoado, alguma coisa inesperada dói muito mais que alguma coisa que você espera. E aí você diz para ele: vamos orar, vamos ver o que Deus diz. Se tu me perdoa, eu volto a falar contigo sobre esse assunto. Aí nós podemos ir aqui dentro, está irado, mas eu não estou pecando. Eu não retornei com a violência da minha carne, que ela está doída, machucada, vontade de dizer muitas coisas, vontade de dar amado, mas a vontade de dar em paz, é só ter um tempo. É só ter um tempo. De noite você está com a cabeça assim, e de manhã a cabeça já está diferente. As vontades dão e as vontades vão. Então eu e você temos que aprender com o apóstolo Tiago, de que nós temos que ter um coração preparado para ouvir coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Que nós podemos estar preparados para ouvir de pessoas que nós jamais esperaríamos. Se isso acontecer, ele diz: seja tardio para dar resposta, seja tardio para falar, e seja tardio para se irar. Quer dizer, esse seja tardio, então ainda é depois de você dar um bom tempo para ter uma resposta, ainda a ira ainda passa mais um tempo. Se isso tudo aconteceu, eu creio que a ira já foi embora. Todos nós que deixamos para amanhã aquilo que machucou hoje, amanhã já não dói mais tanto. Amanhã você já está mais calmo. Eu lembro que quando nasciam nossos filhos, nós aprendemos através da igreja de que a gente nunca deve surrar um filho quando a gente está irado. Porque quando a gente está irado, a gente machuca os filhos. Você está violento, você não tem senso de força, você não tem senso de correção. E aí você pega uma pá de polenta, você pega um pau, você pega qualquer coisa, você machuca. E aí, amado, nós aprendemos de que quando a gente está irado, porque o filho desobedeceu, o filho aprontou de novo, você terminou, faz 5 minutos que você disse para ele não fazer. Aí você se ira por causa da desobediência, e você pega e lanha. Aí eles nos ensinaram: não é assim que você faz com os seus filhos. Você deve corrigir, você deve ter correção. Mas o que você tem que fazer? Você tem que mandar ele para o quarto, sentar lá e esperar. Esse tempo de espera é o tempo que a sua ira vai se acalmar. A sua ira vai passar. Aquela raiva vai passar. E quando você chega lá, você já deu tempo, a ira se foi, você consegue conversar, dialogar. Ele vai explicar para o teu filho: o pai já falou tantas vezes, a mãe falou tantas vezes, você não obedeceu, o que é que você merece? A mãe disse, o pai disse que ia ser corrigido, então o pai vai agora usar a varinha e vai te corrigir. Está certo, filho? Está certo. Mas você consegue transmitir amor nisso. Mas a violência, quando eu e você somos violentos, e assim não é só com nossos filhos, quando nós estamos irados, as pessoas se tornam violentas. E as pessoas começam a se agredir, se machucar com palavras que ferem muito mais que qualquer outra coisa. Então, ouça, fique de boca fechada, processe, dá um tempo e depois volta a conversar. Quando você sente que você pode falar, pode dialogar com tons, com os mesmos tons de qualquer outra conversa, pode conversar. Porque senão, ainda assim, a gente vai conseguir machucar as pessoas. E ainda assim, então a gente vai começar a pecar. Diz em Provérbios 15:1 que uma palavra branda acalma todo furor, toda ira. Então, quando eu e você temos que aprender como é que se chega alguém para nós que está com furor, com alguma coisa até... Eu não sei quantas coisas passam na cabeça das pessoas, são coisas até que não são reais. Tu já pensou quando você volta uma palavra, se você volta uma palavra branda, uma palavra de amor, uma palavra simples, sem agressão,
a coisa se acalma. A outra pessoa já, a segunda conversa que ela tem de volta, o tom já mudou. O tom muda. Dentro de casa, a gente sabe que é assim. Às vezes eu falo para minha mulher meio grosso, eu nem notei que eu falei meio grosso. Eu tenho que engrossar minha voz. Aí ela diz assim, mas por que estás falando assim comigo? Sabe, vem uma palavra branca, por que estás falando assim comigo? Eu estou falando de que jeito? Não, tu estás falando isso tudo. Entende? Mas se ela volta aquilo para mim do mesmo jeito que eu fiz com ela, cara, já a Terceira Guerra Mundial já vai começar. Mas quando ela consegue dizer para mim com a palavra branda, por que você está assim? Me desmonta. Eu digo, então me perdoa. Aí eu nem notei. E acabou tudo. Mas quando nós não tínhamos esse ensinamento, não tínhamos esse conhecimento, cara, era verdade, a Terceira, Quarta e Quinta Guerra Mundial fez enquanto acontecia. Porque a gente quer expressar para aquela pessoa, ou a esposa, ou o filho, ou o sócio, ou o empregado, ou o patrão, expressar a mesma dor que está aqui dentro, que ele provocou. E aí, não existe entendimento. Então, uma palavra branda, uma palavra de amor, uma palavra mansa, ela calma todo o furor. E se nós tivéssemos tempo aqui, nós íamos contar algumas coisas, alguns fatos, de que a gente não soube controlar essas coisas. E sabe onde a gente para normalmente? Na porta da cadeia. A gente é intimado para comparecer lá, porque ele falou isso. Então, amados, toda confusão começa quando eu e você não sabemos ouvir, não estamos prontos para ouvir. Então esse é o primeiro passo. Você quer que a sua vida não tenha guerra mundial nela? Saiba ouvir. Depois de tudo isso, você tem que saber dar tempo para falar no assunto, porque o assunto tem que ser resolvido. Tem que ter pedido de perdão, tem que ter reconhecimento de falha, mas tem que ter o tempo certo. E ainda assim, não volte a ira, porque normalmente quando você está calmo, o outro lado que te agrediu ainda está com furor. E aí diz assim, cuida para não irar-vos. Seja tardio em irar-se. Não desanime de que a tua palavra tem que ser a palavra que acalma todo o furor. Sempre tem que partir de mim você. Não espere que os outros sejam assim contigo. Você seja o primeiro a fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você quer anotar, que você está anotando em Provérbios 15, 1, é onde está essa palavra. Aleluia. Provérbios 29, 11 diz assim, que o insensato expande toda a sua ira. O que significa isso, amado? Significa que o insensato, aquele que não tem conhecimento, ele quer expandir toda a sua ira. Aí ele faz mais do que é. Ele quer quebrar tudo. Ele quer que as pessoas, o maior número de pessoas veja que ele está irado, que ele está bravo, que ele é assim. A Bíblia trata desse homem, essa mulher, de insensato. Não tem sensatez, não tem equilíbrio. E nós não somos chamados para ser insensatos. Nós somos aqueles que temos o ministério da paz. Levar paz em todo lugar onde nós estamos. Mas nós precisamos estar prontos para ouvir. Amém? Amém. Vamos para frente e vamos ver o que Tiago fala mais para nós. Porque a ira, o versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós já falamos sobre isso. Então, a ira nunca vai produzir algo bom. Você está irado com o seu discípulo porque ele faz um mês que não procura o discipulado? Ou
ou você já procurou ele 3 vezes e você não encontrou, ou ele não veio, não dá satisfação, e aí você começa a criar algumas coisinhas no seu coração, coisas muito simples, mas que trazem algum desconforto. Quero dizer para ti que você precisa estar preparado. Está preparado, porque o insensato, ele expande toda a sua ira, e aí de repente você vai fazer uma cobrança de uma maneira errada, e você vai ter que ouvir algumas coisas que você não gostaria, ou não estaria preparado para ouvir. Amém? Seja sensato, amado, não insensato. Diz o versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amado, no meio do caminho, essas intrigas, essas coisas que nós terminamos de falar, elas vão acumulando maldades e impureza no nosso coração. E ele diz aqui para nós, nesse versículo, que eu e você temos que nos desvincular disso, deixar essas coisas de lado e viver uma vida decente, valorizando a palavra de Deus. Ele diz aqui, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Qual é a palavra que em nós está implantada? Querido, nós temos ouvido muitas palavras. Nós temos ouvido na igreja, nós temos ouvido no Tadel, nós temos ouvido na célula. Sim, nesses momentos temos olhado, temos lido na palavra em casa, temos falado da palavra em casa, e agora ele diz, acolhei essas palavras que foram implantadas no seu coração. Sabe, porque se ela não for implantada no nosso coração, nós não conseguimos manter esse conhecimento, nós esquecemos. Nós não vivemos, se nós não conseguimos viver aquilo que nós já ouvimos, já aprendemos, essa palavra foge, essa palavra ela desaparece, é uma palavra que ela perde a sua força na nossa vida. E ele diz aqui para nós, que é para nós implantarmos, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Eu e você estamos aprendendo todos os domingos, todos os dias. E essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. O poder de salvação, querido, ela está no Evangelho. Então, ele diz no versículo 22 e 23, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cara, aquele que ouve só a palavra, mas não muda, não tem mudança, não transforma a sua vida, não transforma os seus atos, não é transformada a sua mente, eu quero dizer para ti que é um engano que nós estamos vivendo. Porque só vir ao culto, vir ao Tadel e ir na célula, mas isso que nós recebemos não muda a minha vida, eu estou altamente enganado com a minha vida. Porque isso não muda a minha vida diante de Deus. Isso não traz diante de Deus um respaldo daquilo que eu sei. Eu sou só um conhecedor de palavra, mas a minha vida é uma vida totalmente errada, uma vida sem sentido, uma vida sem santidade, uma vida relaxada diante de Deus. Não tenho temor na palavra, não tenho temor de Deus. Isso é um auto-engano. E eu quero dizer que de pessoas enganadas de pensar que conhecer a palavra de Deus é uma grande coisa. Tem muita gente no inferno que conhece a palavra de Deus. Que conhecer é primordial. Mas viver aquilo que eu aprendi, que eu conheço, é que faz a diferença. Aprender para não viver me leva para o mesmo lugar que se eu estivesse fora da igreja, nunca tivesse ido na igreja, nunca tivesse conhecido a palavra de Deus. Eu vou para o mesmo lugar. Porque a diferença é conhecer e viver a palavra de Deus. Isso que ele está nos ensinando. Então, aquilo que eu e você já aprendemos, ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que ser no nosso dia a dia, todos os dias, vivido. Como é que eu vivo?
na hora que eu preciso, na hora da tentação, na hora da... Como é que eu vou usar a palavra de hoje no dia a dia? A hora que eu ouvir algo que eu não gosto, eu tenho que lembrar dessa palavra. Eu tenho que lembrar de que eu tenho que estar preparado para ouvir a palavra e permanecer calado, ser tardio para dar uma resposta. Se eu vir à igreja e ouvir isso, e amanhã alguém me provocar e eu cair, você tem uma grande oportunidade de lembrar, depois de cair, eu caí porque eu não pratiquei, mas eu a partir de hoje eu vou praticar. Nós sempre temos a oportunidade de voltar, porque quando nós erramos, normalmente o Espírito Santo diz: você errou porque você não praticou, e aí ele traz à nossa mente aquilo que nós devíamos ter feito. Aliás, ele já trouxe antes de nós errarmos, ele antecede a nossa queda. Ele sempre, antes que nós caímos, quando nós somos tentados, ele já fala conosco. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados, tão enraivecidos, com tanta ira, que nós não ouvimos, porque nós vamos dizer para o Espírito Santo: Deus, sabe o que eu digo e você diz muitas vezes? Não, mas ele merece ouvir umas verdades. Ele não pode ser assim, falar as coisas desse jeito e não ouvir o que ele precisa ouvir. E aí eu vou dizer o que eu acho que ele precisa ouvir. E aí a bronca é muito grande. E aí depois eu lembro: meu Deus, eu podia ter evitado todo esse desconforto. Mas já é tarde. Mas eu quero dizer para você que ainda é tempo para não cair de novo. Sempre que a palavra de Deus, que eu e você nos enganamos, fizemos a coisa errada, eu quero dizer para você que você tem a voz de Deus, está dizendo toda vez: recomeça. Deus dá todo dia oportunidade para mim, para você recomeçarmos. E nós não vamos deixar de viver sem viver aquilo que Deus tem para mim e para você para viver. Porque Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado que eu e você andamos em pé e não cair. Mas se nós cairmos, Ele nos levanta. Eu e você nunca vamos permanecer no chão se nós não queremos. Amém? Amém. A gente conhece pessoas, conhece vidas e também conhece a nossa vida, que nós somos levantados muitos dias. Se Deus não nos levantasse quando nós caímos, nós estaríamos no chão. Mas Ele diz que Ele é por nós. E se Ele é por nós, ninguém é contra nós. Quando Ele quer agir. Quando Ele quer agir, nada pode impedir que Ele aja. Mas Ele não levanta ninguém que não queira levantar. Ele nunca vai levantar alguém que não queira. Agora, se eu estou caído e digo: meu Senhor, me levanta, Ele vai vir e vai me levantar. Amém? Amém. Então você e eu não precisamos ficar caídos. Versículo 25 diz assim: aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui ele está dizendo algo muito importante para mim e para você, que aquele que considera atentamente, aquele que valoriza, considera valorização. Você lembra assim que às vezes você faz alguma coisa e ficou muito bom, você ficou feliz por você mesmo, que você conseguiu fazer, e alguém chega e olha e não dá bola, você diz: cara, não tem um pingo de consideração, esse cara não valoriza nada. É isso que ele está dizendo aqui. Se eu sou daquele que considera atentamente para a palavra perfeita de Deus, a palavra que liberta, a palavra da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Nós falamos de que até agora? Ouvinte que não é praticante. O negligente é aquele que ouve e não pratica. Mas operoso, o que é operoso, querido? Ele é produtivo,
praticante, um praticante produtivo. Este será bem-aventurado no que realizar. Eu nunca vi alguém que não quisesse fazer algo que fosse bem feito. Eu nunca vi alguém que fizesse alguma coisa que não gostasse de receber um elogio. Sabe, porque nós temos um jeito de ser, de que nós queremos fazer as coisas e fazer bem feito. Porque, eu estou falando de reino. Porque Deus se agrada do homem ou a mulher que faz as coisas bem feitas. E Ele está dizendo aqui que nós seremos bem-aventurados, felizes em tudo que nós realizarmos. Nós seremos aqueles que somos um praticante da palavra de Deus e seremos produtivos. O que é ser produtivos? É ver os frutos daquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos visitar pessoas, vamos falar com essas pessoas, nós vamos ler uma palavra bíblica com a nossa fé, e a nossa fé é operante, e as pessoas que ouvem, recebem, transformam, mudam, e aí você vê esse resultado. Você vai ser aquele que vai se alegrar com o resultado da palavra. Sabe, porque quando eu entendo a palavra e pratico a palavra, a minha vida começa a transferir vida. Eu não posso falar para as pessoas aquilo que não é na minha vida. Eu entendi, pratiquei, ela faz parte da minha vida. Se eu encontrar uma pessoa que tem o mesmo problema que eu tinha, que foi resolvido, ela agora pode ser vida para aquela vida que está ouvindo. Agora, se não mudou nada na minha vida, não entendi, não pratiquei, não falo, porque não vai produzir nada. Fica inoperante. Então, o que eu e você temos que fazer segunda-feira? Eu gosto muito da célula, porque na célula a gente conversa sobre aquilo que foi pregado no domingo. Sabe que se não tivesse célula na quarta, e a gente pedisse para qualquer pessoa, daqui nós estamos aqui em 100 pessoas, eu não creio que 10% das pessoas saberiam dizer do que foi falado no culto. Você sabia disso? Agora, nós temos uma ferramenta de trabalho que é justamente na quarta-feira na célula discutir o que é falado, o que é pregado da palavra do culto. Então isso reaviva dentro de nós as coisas que já tinham sido esquecidas. Quando o ministrador, lá o facilitador da célula faz uma pergunta, aí você tem que ativar a sua mente e pensar, porque agora o assunto você já pegou, e se você pegou o assunto, você pega mais ou menos o conteúdo todo que foi falado, e aí você vai memorizar, você vai começar a pensar em cima daquela pergunta, e você vai ter uma resposta. Sabe o que você está fazendo? Você está memorizando, você está trazendo para dentro de si a palavra de Deus, que ela se fortaleça e que ela não seja só um conhecimento, mas a partir de agora eu seja um praticante da palavra. O que a palavra de domingo pode mudar a tua vida? É isso que você tem que fazer lá na sua célula. Porque aqui muitas vezes a gente deixa escapar uma palavra aqui, deixa escapar uma palavra lá, e às vezes a gente não consegue entender o que foi pregado. Talvez o ministrador não consegue expressar para que você entenda. Mas lá na célula você tem a opção de entender, de dizer, de perguntar, de dizer aquilo que a palavra falou contigo, isso falou comigo. Olha, eu nunca entendi, agora entendi. E aí quando você fala, a outra pessoa que não tinha entendido, ela também consegue entender. E a palavra vai se divulgando, a palavra vai crescendo, as palavras vão alcançando outras pessoas, e o reino vai crescendo. Amém. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Diz assim no versículo 26: se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração,
a sua religião é vã. Semana passada nós falamos do poder da palavra, poder da língua, e aqui repete. E diz assim, se alguém não consegue, porque muitas vezes a gente é muito religioso, né? A gente tem a nossa religião, né? Eu tenho a minha religião, eu sou da religião tal e tal, e ele diz a verdadeira religião, se nós queremos ter uma religião, freia a língua. Porque a língua, nós vimos semana passada, ela é poderosa, ela tem poder da vida e ela tem poder da morte. Ela tem o poder da bênção, ela tem o poder da maldição. Podemos matar centenas de pessoas e achamos que não fizemos nada. Sempre que eu e você falarmos mal de uma pessoa, nós estamos matando essa pessoa. É a palavra de Deus que diz. Seremos julgados, porque isso é assassinato. Se nós entendermos, nós temos que entender que a palavra é poderosa. Então vamos usar ela para que o poder seja realmente devastador para o inferno. Então vamos usá-la para que o diabo não ataque mais as nossas vidas, não ataque mais os nossos irmãos, não ataque mais a nossa igreja, os nossos filhos, o nosso patrão, o nosso empregado. Ele disse, se nós não soubermos refrear a nossa língua, nós não entendemos nada de doutrina, não entendemos nada de palavra, não entendemos nada de evangelho. Infelizmente, isso aqui está sendo escrito por uma igreja. E ela serve para nós. Porque às vezes a gente se perde. Entra numa conversa, quando viu já está dentro. E quando já viu, já falou. Muitas vezes a gente fala de pessoas que são nossos irmãos queridos, que muitas vezes a gente abraça, bate nas costas. A verdadeira religião é saber frear a língua. É saber falar abençoando e não amaldiçoando. Saber falar transmitindo vida e não morte. O reino de Deus é um reino de vida e não de morte. Verdade, Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, querido.